Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre traumas. Traumas que levamos para a vida e que muitas vezes estamos impondo aos nossos filhos. E esses traumas vão atrapalhar nosso casamento, nossa vida conjugal como um todo, profissional, acadêmica, de modo geral. Nós temos um sistema de crenças que ele pode estar comprometido superficialmente, pode estar, nos nossos valores centrais ou nos nossos valores principais. É como uma árvore, Os valores principais, eles são as raízes. As nossas crenças centrais estão no meio e as superficiais estão lá em cima, como se fossem folhas. Tiramos elas com mais facilidade. As crenças, que estão lá em cima são aquelas que às vezes a gente pensa que talvez eu possa, talvez eu não possa, talvez dê, talvez não dê. Já essas crenças principais estão lá no fundo, estão enraizadas. E essas crenças são crenças, como desamor, desvalor, desamparo. Muitas vezes nós nos sentimos desamparados, que não somos amados, que também não somos valorizados. Tudo que nós fazemos as pessoas não valorizam, não dão o devido significado para o que fazemos. Nós amamos, mas não recebemos esse retorno, não somos amados. Então, muitas vezes nos sentimos desamparados, perdidos. E isso é por conta lá da infância, por conta de um pai ausente, uma mãe ausente, por conta das tarefas dos pais e muitas vezes não dá o devido carinho, atenção à criança. A criança muitas vezes quer brincar, quer ser amada, quer ser abraçada, quer ouvir palavras como eu te amo, e por não ter essas coisas acabam desenvolvendo essas crenças que ficam enraizadas em seu ser, como crenças principais. Essa sensação de não ser amado, valorizada, de não ser amparada. E isso se estende para o casamento. E se estende para a vida acadêmica, para a vida profissional. Muitas vezes estamos lá no nosso trabalho, dando o máximo de nós, e temos a percepção, a sensação de que não nos valorizam o suficiente. Muitas vezes nós temos o devido valor, mas não conseguimos ler a forma que as pessoas mostram esse valor. Muitas vezes somos amados no nosso relacionamento, no nosso casamento, mas pelo fato do nosso cônjuge não nos mostrar esse amor da forma que nós entendemos, ou não expressar da forma que precisamos, nos sentimos não amados. E isso vai causando traumas profundos. Então saímos do relacionamento por achar que não somos amados o suficiente, por não nos valorizarem. Saímos do trabalho porque achamos que lá o pessoal não nos valoriza o suficiente. E muitas vezes, por causa dessa falta de empatia e de cuidado que as pessoas têm por nós, na nossa percepção, nos sentimos desamparados, sozinhos, perdidos. Em muitos casos é isso que acontece, em muitos outros não. Então temos que ter sensibilidade para entender quando é real e quando não é. Mas isso muitas vezes nós estamos fazendo também com nossos filhos. Quando nos ocupamos demais e não conseguimos passar isso para eles. Quando estamos passando por dificuldades ou problemas e não passamos o amor necessário para nossos filhos, o cuidado, o amparo, a valorização. Quando estamos tendo problemas conjugais, enfrentando um deserto ou problemas financeiros e ficamos muito ocupados com a nossa própria vida, acabamos causando esses traumas nos nossos filhos. Quando muitos pais abandonam suas famílias para serem felizes, então eles acabam criando essas raízes, essas crenças em seus filhos, que eles não são amados, não são amparados, não são valorizados, são seres insignificantes que só estão vivos. E eles arrastam isso na sua infância, adolescência, vida adulta.
e acabam reproduzindo esses mesmos comportamentos com seus filhos, e o ciclo vai se repetindo. Então nós precisamos mudar isso. Precisamos parar nesse momento e analisar como estamos lidando com nossos filhos, como estamos lidando com nossos cônjuges. O fato de nós nos sentirmos desamparados, não valorizados ou não amados, não significa que nós devemos repetir esse padrão e passar a mesma informação e sensação para os nossos. Nós temos que também analisar se o que estão fazendo conosco realmente é isso ou nós estamos entendendo errado. Será que o fato do nosso cônjuge não ficar dizendo, declarando a todo momento que nos ama, será que ele não nos ama? Ou ele simplesmente não tem o hábito de declarar isso? Será que o fato dos nossos cônjuges não demonstrar esse amor a todo momento como a gente precisa, eles o fazem porque não querem ou porque estão ocupados demais com tantos afazeres que acabam negligenciando isso? São coisas que nós devemos observar. São coisas que nós devemos estar atentos, porque nós podemos pegar uma informação falsa e tornar em verdade na nossa vida. Podemos ler as impressões que nos dão de uma forma errada e causar um problema real. E se tudo o que está acontecendo realmente é verdade, eles não nos valorizam o suficiente, eles não nos amam o suficiente, eles não nos amparam o suficiente. Ou não nos amam, não nos amparam, não nos valorizam. Como mudar esse quadro? Porque é possível mudar sim. Nós podemos trabalhar para que haja essa mudança. Muitas vezes aquele cônjuge não passa os sentimentos para nós ou não demonstram os sentimentos porque eles foram criados de formas que eles não conseguem administrar todos esses sentimentos, todas essas emoções. E mesmo que eles não expressem mais esses valores que nós esperamos, nós podemos mudar isso através do diálogo, da terapia, do amor que constrange, através do conhecimento. Através de pequenas atitudes nossas que condicionam eles a uma mudança. Então nós podemos mudar essa realidade em nossas vidas desde que nós tenhamos as devidas informações e empreguemos os devidos esforços necessários. Nós podemos mudar essa realidade a partir do ponto em que temos ciência dela e podemos investir nessa mudança de vida. Nossos filhos, eles espelham o nosso comportamento e eles vão refletir nos filhos deles, vão refletir nas relações deles, vão refletir na vida deles. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que passamos para eles. Devemos fazer uma análise da nossa vida, filtrar as coisas. Aquilo que é bom, aquilo que deve ser mantido, aquilo que deve ser cultivado, nós devemos passar à frente. Mas aquilo que não tem valor, aquilo que não presta, aquilo que é tóxico, aquilo que é doloroso, aquilo que é mal, nós devemos anular de nossa vida. Nós podemos mudar a postura, nós podemos administrar as coisas que nos são impostas, deixar que ela nos afete ou não. Nós devemos fazer uma análise daquilo que nós recebemos de nossas famílias. Essas heranças culturais, comportamentais, emocionais e espirituais. Nós devemos sim administrar, jogar fora tudo que é lixo e só usar o que é bom, o que é valoroso. Muitos dos casamentos são gravemente afetados por comportamentos que deveriam ser anulados de suas vidas e não são porque as pessoas não têm consciência disso e acabam destruindo seus casamentos. Muitos dos pais acabam sendo duros, negligentes com seus filhos, faltando com o amor com eles porque foram criados assim, não conseguem entender que esse padrão pode mudar, deve mudar. Eles acabam reproduzindo padrões que não deveriam ser reproduzidos, repetidos, porque não têm consciência desses padrões e da necessidade de mudá-los. Porém, agora nós passamos a ter essa consciência, passamos a ter esse conhecimento e devemos mudá-los. Esses valores de crenças têm que ser reavaliado, ressignificado, mudado. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2
que não nos devemos amoldar ao padrão do mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que aquilo que o mundo mostra como um padrão, o mundo ensina que deve ser feito, nós devemos ignorar. Devemos ter como base a Bíblia e aquilo que ela nos dá de direção para criar nossos filhos. As pessoas têm o hábito de pegar o que tem na Bíblia, distorcer, para tentar dizer que ela é ruim e trazer novos valores, tipo, não pode disciplinar seu filho, tem que deixar seu filho fazer o que quiser, tem que ensinar a ele as opções do mundo, como opções sexuais, culturais, uso de substâncias, para que ele possa provar tudo e um dia decidir. Não, nosso dever é proteger nossos filhos. Então devemos ter conhecimento prévio daquilo que presta e que não presta e instruir. Se no futuro eles vão fazer isso por conta própria, é algo que nós não temos domínio, mas nós devemos levar o máximo de informação correta. E não querer que eles experimentem coisas destrutivas para que eles possam ter suas próprias ideias e decisões. Até porque se eles começam a viver num ambiente promíscuo, num ambiente vulgar, de libertinagem, eles tendem a gostar daquilo. Então nós temos que mudar nossos valores, nossas percepções em relação a essas coisas e não deixar que o mundo nos condicione, nos acostume com o que não presta. E nós devemos mudar o que foi imposto às nossas vidas, como traumas, dores, e não deixar que isso repercuta na vida dos nossos filhos, repercuta na vida dos nossos cônjuges. Nós temos que viver uma vida diferente. Se não fomos amados o suficiente, devemos amar o suficiente. Se não fomos valorizados, devemos valorizar. Se não fomos acolhidos, protegidos, amparados, devemos valorizar, acolher, proteger, amparar. Nós devemos dar o que tem de melhor para aquelas pessoas que amamos. Filhos, cônjuges, as pessoas de modo geral. E isso nós só podemos quando temos conhecimento, quando aprendemos acerca dessas coisas. E eu convido você a se debruçar nos nossos conteúdos para aprender isso. E se você gostou do que foi falado hoje, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal, para que a gente possa crescer. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.